Seja muito bem-vindo a Verona, sim, a cidade de Romeu e Julieta, que eu vou te mostrar essa história, mas eu vou além nessa cidade que é encantadora e tem outras atrações, assim como a Arena de Verona, aqui onde eu estou agora, restaurantes deliciosos, então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo que a gente fez aqui em Verona em 2 dias. Estamos entrando na Città Antica, na cidade antiga aqui de Verona. E é por aqui que a gente vai começar o nosso passeio. Acabei de descobrir. Estamos ao lado da Gelateria Verona. Nota máxima no Google com 244 avaliações, será? Será-se? Bora ver então. Vamos começar com o gelato já de cara. A Cacá encontrou já uma nota 5 e a gente provou antes de comprar. Esse pistacchio, ele é especial. Pistacchio di Bronte di Sicilia. Sicilia. Da Sicília. É o melhor do mundo, não só da Itália. Então, Ai, que bello, vedi? sério, tem muito sabor. A Cacá pegou um de manga, que não é meu favorito, mas até o de manga, ó, tá bem cremoso. Até o de manga tá bom, muito bom, ó. Gelateria Verona. Agora sim, depois do gelatinho, tá quente aqui, a gente tá viajando em junho, tá bem quente. Vamos passear aqui por Verona. Logo no comecinho aqui da nossa caminhada pelo centro, a gente já chegou na Piazza delle Erbe. Bem importante para se visitar, cheio de restaurantezinhos, tem um mercadinho e tem também essa aqui, ó, que é a Torre dei Lamberti. Procurando por compras aqui em Verona, que é uma boa cidade, né, para comprar. Essa aqui, ó, é a Via Giuseppe Mazzini. Todas as lojas de marca e outras também se encontram por aqui. E essa é uma bela caminhada, sair aqui da Via Mazzini, porque ao final dela a gente dá de cara com a Arena de Verona. Foi bem surpreendente, realmente, quando a gente chegou aqui. Dá de cara com a Arena. Uma coisa muito interessante, muito legal aqui da Arena de Verona, diferente do Coliseu, por exemplo, é que ela segue funcionando. Hoje, por exemplo, tá tendo aqui um evento e um evento chique, que o pessoal tá entrando bem arrumado. Não, olha só, tapete vermelho e tudo. Junto aqui da arena tem a Piazza Bra, só que é impossível, não tem como ver. Não tem como entender direito onde é que é a praça aqui. Então a gente vai ter que voltar aqui depois pra ver como é que ela realmente é. Enquanto a gente pensa aqui no nosso próximo destino, vamos dar uma geladinha no corpo que tá quente, tá quente. Bom, a gente tá indo no caminho para ver a vista ao pôr do sol. Talvez a gente já chegue com o sol posto, mas é bonito igual. Só que no caminho a gente parou aqui, ó. Grazie. Cacá, pega aqui. Teu. Grazie mille. Tchau, grazie. Tchau. Vamos provar essa focaccia. Ela é de 3 queijos, fungo e pepe, pimenta preta. Bom, o lugar que a gente queria ir para ver o pôr do sol era lá em cima, ó. O Castello San Pietro. Fica essa dica para vocês porque deve ser linda a vista lá de cima. Tem um mirante lá. Mas a gente acabou ficando por aqui porque o sol já tá praticamente posto. As nuvens já estão tapando ali. E não vai mudar muito agora a vista do pôr do sol. E tá muito bonito aqui dessa ponte. Essa aqui se chama Ponte Pietro. Já naturalmente chegamos aqui nesse restaurante. A gente achou muito bonitinho. E tem nota 4,5 no Google Maps, que é muito bom. Uma coisa que a gente adora aqui na Itália são essas ruelas perto das ruas principais, onde ficam os restaurantes assim na beira da calçada. O clima é demais, né? Ainda mais num calor que nem hoje. Então a gente vai sentar aqui ó, nessa mesinha. Olha que delícia. Ó, Aperol Spritz. Olha que coisa linda esse prato aqui. Esse aqui é um bigoli carbonara.
Eu até comi um carbonara esses dias no meu último vídeo, mas estava muito fraquinho, nada a ver com isso aqui. Se quiser saber qual, assista o vídeo. Esse aqui, tipo, já só olhando, é muito diferente da carbonara que eu comi em Veneza. Cremoso, né? É, bem mais cremoso. O de Veneza, ele tava muito mal feito. Dava pra ver, sério, dava pra ver os pedacinhos dos ovos, assim. Passou o ovo, sabe? A carbonara é feita com ovo, mas o molho tem que ficar assim, cremoso, ó. Olha que maravilha. No meu vídeo de Roma, eu chamei isso aqui de bacon. Mas isso aqui é guanciale, que é bochecha de porco. Agora eu já aprendi, né? Um ano depois tem que aprender. Espetacular. Ó, e a Cacá vai comer uma lasanha, que é uma coisa rara pra ela, porque lasanha geralmente aqui na Itália é de ragu, e a Cacá vai comer uma lasanha de berinjela. Querem a reação dela? Alta, quente. Agora sim. Deu uma sopradinha. Ah, tá bom. E pra finalizar, nossos amigos aqui que nos receberam muito bem. A gente foi muito bem atendido ali, ó, pelo Ali ali, ó. Então, valeu, Ali. Muito bom, né? Agora sim, começando um dia inteiro aqui em Verona. A gente tá chegando na primeira parada do dia, que é aqui, ó, Castel Vecchio. Esse castelo, ele é de 1350 e poucos e foi construído porque naquela época o príncipe estava se sentindo inseguro, então ele construiu essa fortaleza aqui para se proteger das guerras que estavam acontecendo na região. E ele tinha outro nome, ele virou Castel Vecchio, que significa castelo velho, depois que construíram aquele castelo que a gente viu ontem, lá de baixo, o Castel San Pietro. Depois construíram aquele que é mais imponente e mais novo, esse aqui se tornou o Castel Vecchio. Vamos conhecer? So don't you tell me I am selfish just because I look out for myself. I've been happy, working hard so I won't have to cry when I'm older. I could have done this or that. I remember when I used to. Don't do it 'cause it doesn't work. I'd rather tell her, shoot your shots. I did it, so I know you got this. We're all living for man up. Logo aqui do lado do castelo tem a Ponte di Castelvecchio. E ela atravessa aqui, ela tem todo o mesmo estilo do castelo e atravessa o rio aqui. Say I told you so. I told you so. Do lado do castelo tem outro ponto icônico aqui de Verona, que é o Arco dei Gavi. Foi construído ainda na Idade Média e serviu também como uma porta, mas hoje ele é mais assim um ponto, ó, como ele é um ponto bem turístico, bem bonito. E dizem que no final de tarde, no entardecer aqui, fica muito bonito também. I told you so. I told you so. Hoje sim, estamos de volta aqui na Piazza Bra e na Arena de Verona, sem aquela muvuca, quer dizer, tem muita gente, mas aí é turistas. Não temos um evento na Arena, que já facilita. Essa aqui é a fila para entrar na Arena de Verona. Tava na fila aqui, acho que custa 16 euros, até vou confirmar. E aí a gente comprou online aqui, tinha um QR Code aqui, ó, para comprar online, era até mais barato. Compramos, deu 12 euros cada. Estamos entrando na Arena de Verona. Eu vou deixar o link aqui, ó, para vocês. Part of me, I was down and out and nothing seemed to come my way. Here I go, this time I let it go. I never listen to what others say. Estilo Coliseu, na verdade foi construído na mesma época, também pelos romanos, também para o mesmo intuito de pão e circo, política de pão e circo. Cabia 30 mil pessoas aqui dentro. Na verdade, era o tamanho da população de Verona, 30 mil pessoas. E ali no meio tinha também as lutas de gladiadores. Só que a diferença daqui pro Coliseu é que ela tá parcialmente revitalizada, então ela tem hoje, ó, acesso em cadeiras. E tem a ópera que nem tinha ontem aqui. Imagina que lindo que devia estar aqui. Ela é bem menor que o Coliseu, mas é muito linda igual. Vale a pena subir todas essas escadas aqui, ó, mesmo nesse sol e nesse calor, porque olha a vista para Piazza Bra.
que nós temos aqui. E além de tudo, ainda aqui em cima pega um ventinho bem bom, tá bem refrescante. Corta pro Diego do presente, porque eu ainda tô aqui, ó, editando o vídeo que vocês estão vendo agora de Verona. Mas antes eu preciso dar uma notícia pra vocês. Quem me acompanha já tá ligado que eu sempre uso esse look todo preto e que eu não abro mais mão do conforto nem de qualidade. Por isso, já faz um bom tempo que eu sou cliente da Insider. E é aqui que entra esse aviso importante. Pra quem é fã da Insider assim como eu, ou ainda não conhece os produtos da Insider, se liga nessa notícia. A Insider saiu na frente de todo mundo e os descontos da Black November já começam amanhã, dia 14 de outubro. Isso mesmo, a Black Insider começa em outubro. Esse é simplesmente o melhor momento do ano para comprar na Insider. Não vai ter um momento tão barato quanto esse. Porque além das promoções que vão estar lá no site da Black Insider, eles disponibilizaram um cupom de 15% cumulativo. Isso é, somando os descontos lá do site mais o meu cupom BERLITZ15, os descontos podem chegar a até 40%. Então, se tu quiser aproveitar os melhores preços do ano da Insider, é só entrar nesse QR Code ou no link da descrição e usar o cupom BERLITZ15. Mas eu já te aconselho a correr, porque os estoques são limitados e esse cupom tem tempo para expirar. Adorei a visita, eu acho sensacional quando a gente pode visitar algo assim de 2000 anos atrás, sentir na pedra assim, ó, e ver que é real. Pra mim isso é uma das coisas mais legais das viagens, é a gente poder se transportar pro passado. Adorei, fica essa dica aí pra vocês pegarem também no site, ó, a fila ali. E agora a gente tá aqui na Piazza Bra e vamos encontrar um casal de amigos e o filho deles, que já apareceu no meu vídeo lá de 2022 do Lago de Garda. Se vocês não viram, por sinal, vejam, porque o Lago de Garda é um passeio que dá pra fazer saindo aqui de Verona. Ele é muito perto daqui, fica, sei lá, uma meia hora daqui. Vale muito a pena, ele é muito lindo. Se não ouviu falar de Sirmione, coloca agora no Google, agora. E olha a foto que aparece no Google sobre Sirmione. Vou escrever aqui, ó, bota isso aqui. Vocês vão ver o quão legal é, tenho certeza que vocês vão querer fazer esse passeio. Como a gente já conhece, a gente não vai fazer o passeio saindo daqui. Mas esse meu amigo que tá chegando aqui, ele tá lá, tô vendo ele lá. Ele faz esses passeios, então ele pode buscar vocês aqui, pode levar vocês a Sirmione, levar vocês numas vinícolas que tem aqui perto. Ele faz tudo isso lá, tá lá ele, ó, filmando. Meu amigo, ó, de longa data, a gente morou na Austrália junto, é um cara muito meu faixa, muito meu amigo. E tá aqui, ó. Aê! Come stai? Come tá? Bene? Bene, bene. Ei, Francesco! Tchau! Tudo bom, Silvia? Eu tava falando de ti aqui, bem, tá? Não tava falando mal. Fala bem, Pros né, meus seguidores aqui, ó, que eu tava falando do Lago de Garda. Que é só chamar esse cara aqui, ó, se quiser, ó. É só chamar que a gente roda o Lago Que isso aqui é perfeito inteiro. pra quem tá vindo pra Verona, né? Bem pertinho. Quanto tempo é daqui? Sirmione dá uma meia horinha. Meia hora, olha aí. Meia hora tu tá aqui, pode conhecer uma cidade, cultura e também curtir um pouco do lago também. O Gui, ele faz esses passeios, ele pega o pessoal, leva, tem... Como é que era o nome daquela vinícola que a gente foi no meu vídeo do Lago de Garda, que a gente tomou a grappa? Foi o antigo Borgo San Vitale, degustação de grappa, que seria a cachaça do vinho, né? Isso. Daí a gente faz também degustação de queijo, degustação de azeite de oliva, degustação de vinho, banho no lago, passeio de barco no lago. O que vocês estiver a fim de fazer no Lago de Garda e Lago de Iseo, Verona, região, é só entrar em contato. Vou deixar aqui, ó, esse aqui é o Instagram do Gui, tem na descrição também. Aí entra em contato com ele, fala que veio pelo meu vídeo, que ele vai ficar feliz demais de saber. Vai rolar um desconto, um presentinho aí. Ah, olha, agora sim, agora não tem jeito. Então tá, agora ele vai passear com a gente aqui, vai ser o nosso guia aqui pro Verona, que ele conhece também essa região. Can't stop it if I want it. No matter what you call it. I only know that I got it good. E agora sim, aqui ó, chegamos na casa de Julieta. A fila tava bem tranquila para entrar, não deu nem 3 minutos. E cá estamos. O grande negócio aqui, ó, é vir ali na Julieta e encostar no seio direito dela. Dizem que vai ter sorte. Aqui também tem um museu que dá acesso à parte interna da casa, a sacada lá da Julieta. Esse museu custa 12 euros. Cacá, é pra ter sorte. Posso? Please, baby, please let go. Have no fear, cause I'm head over heels with you. I said, whoa, can't seem to fight this feeling. And no matter what you call it, I only know that I got it,
já que a gente estava praticamente em família, o almoço foi ao mais tradicional estilo italiano. Daqueles que a família se reúne por horas no restaurante, com direito a vários pratos, sobremesa e, claro, regado a muito vinho. Fomos no Greppia, restaurante indicado pelo meu grande amigo Fred. A gente pegou aqui uma tábua... Petis, como é que chama esse especificamente? Antipasto di mare. Um antipasto di mare. Polentinha. Esse aqui é interessante falar uma coisa. A gente é do Rio Grande do Sul, né? E lá tem uma imigração muito grande de italianos. E os italianos que foram para o Rio Grande do Sul e outras partes do Brasil, a grande maioria veio dessa região aqui. Então por isso que a gente tem até algumas conexões aqui, né, na gastronomia com o que a gente tem lá no Rio Grande do Sul. Aqui nessa região de Verona, Vêneto, Trento. Então aqui, ó, polenta. Parece que eu tô em Caxias. Olha só que legal. Aqui eles têm essa opção que eles chamam de Tris della Casa. Provavelmente são os 3 mais vendidos aqui, imagino. Esse aqui é um bigoli, que é o tipo de massa. Aqui é um ravioli de espinafre, recheado com ricota. E esse aqui é um nhoque. O nhoque aqui em Verona é bem famoso. Mas ele me falou que tem uma ordem aqui, não é simplesmente sair comendo cada um como bem entender. Primeiro o bigoli, depois o ravioli e depois o nhoque. Esse aqui foi o mesmo que eu provei em Veneza, né? Ele é bem suave. Vamos ver se esse aqui também é. Mas acho que imagino que seja por isso que ele falou pra fazer essa sequência. Esse aqui é o ravioli de espinafre, dentro ricota. Muito bom. Também bem suave, mas bem saboroso. A massa aqui é espetacular sempre. Sempre ao dente, um pouquinho de azeite, muito bom. E agora vamos pro último, que é o sabor mais forte, que é nhoque de batata com chicória. Como é que fala, Gui? Eu vou pedir o meu auxílio. É nhoque de batata com radicchio. Agora eu não preciso mais ficar passando vergonha falando italiano. Peraí, Francesco, ele falou certo? Sim? Ah, tá bom. Mandou bem. Nossa, muito bom. Tira fora o sabor, só o nhoque. Salute. Salute. Uma virada só? Não é vero, não é vero. Sim, é mesmo. Ó, esse aqui é um licor nozes. É muito saboroso, hein? Isso aqui é uma cultura muito boa da Itália. Esses digestivos sempre tem, ou é um limoncello. É uma delícia. What do I believe? What makes me feel it? Aqui bem na frente da Piazza dell'Erbe tem esse aqui que é o Palazzo Maffei, museu, e também vale a visita. Hoje a gente não vai conseguir visitar, mas fica essa dica que é bem na frente da piazza, e hoje é sábado, se liga na muvuca. O Gui tava falando aqui que aqui nessa região no sábado fica com muito italiano também, então não é só turista. Muito morador aqui da região vem pra cá pra passar o sábado, o fim de semana, curtir, almoçar, ficar nas praças aqui, passear. Aqui em Verona, a gente está localizado não exatamente no centro. A gente pegou um apartamento mais afastado, que estava bem caro. A gente tá aqui no fim de semana, dá pra ver pela quantidade de pessoas. Só que eu tô achando super fácil de usar o ônibus por aqui. Pega um ônibus para vir até aqui, ele custa 2 euros. Entra no ônibus, seleciona a quantidade de passagens que tá comprando. Então eu boto ali 2, né, pra vir pra cá. Aproximo o celular com a Wise, que tá no Apple Pay, e ali já desconta do meu cartão, e a gente já compra o ticket de ônibus diretamente dentro do ônibus. Então achei muito fácil. Outra dica muito legal para quem estiver usando o ônibus, precisar de táxi aqui, se locomover em geral, é o próprio Google. A gente vê os caminhos pelo Google, ele mostra onde está o ônibus naquele momento, e pra gente poder ver tudo isso aí, já vim com a internet do Brasil, tô com a internet do Orbster, tô gostando bastante, a velocidade é ótima e eles têm o melhor preço do mercado, até 40% mais barato. Uma outra dica super importante para quem tá viajando, principalmente internacionalmente, e fundamentalmente para quem está vindo para a Europa, que é obrigatório uma cobertura médica mínima de 30 mil euros, é o seguro viagem. Eu estou usando o seguro viagem da Seguros Promo e eu tenho um cupom de desconto para vocês de 20%, é Diego Berlitz 20. Se quiser fazer uma cotação, é só acessar esse link que está aqui no QR Code ou na descrição do vídeo. A gente voltou para a ponte San Pietro, Castelo de San Pietro lá em cima. A gente vai entrar ali, ó, naquela rua e vai subir lá em cima hoje. Vamos ver o final de tarde lá de cima. E o funicular está fechado, vamos ter que subir a pé. Tivemos a sorte, né, Gui?
Depois de comer, né, meu? Depois de comer. É hora de gastar o que a gente comeu. Estragou o funiculare e só tá descendo agora quem tava lá em cima e já tinha pago a volta. Então nós vamos a pé mesmo. You keep blowing me out, I keep holding you in. Levou uns 10 minutinhos, não foi tanto assim, mas valeu cada centavo, cada segundo, valeu cada esforço. Olha a vista aqui. E aqui, ó, a gente tá no Castello San Pietro. Esse castelo é a culpa do Castello Vecchio chamar Castello Vecchio. Antes ele só era Castelo. Não, ele tinha outro nome. Mas aí ele virou o Castello Velho, né? O Castello Vecchio, porque esse aqui é mais recente. E a gente consegue ver na própria estrutura dele, nas janelas, em toda a arquitetura, que ele é bem mais moderno do que o Castello Vecchio. E é daqui, ó, do Rio Adige, com essa vista linda da ponte que eu vou encerrar meu vídeo. Queria te agradecer por ficar até agora aqui. E pra eu te conhecer, saber que tu ficou até agora aqui no final do vídeo, deixa nos comentários a frase muito mais do que Romeu e Julieta. Aí eu vou saber que tu assistiu o vídeo até o final e que concorda comigo que Verona é muito mais do que só a cidade de Romeu e Julieta. Esse, infelizmente, é o nosso último vídeo dessa série desse ano aqui na Itália. Mas eu tenho muitos vídeos já aqui na Itália, muitos mesmo. Dá uma olhadinha no meu canal. E se tu quiser me ajuda para planejar a tua viagem aqui na Itália, eu abri uma mentoria de viagens aqui para Itália. É um momento que a gente vai ter uma conversa ao vivo por pelo menos 1 hora para estruturar a viagem aqui para Itália. Se tu tiver interesse, entra aqui nesse QR Code ou no link da descrição, ali tem um formulário, preenche para que a gente chegue na mentoria preparado. Não te esquece de te inscrever no canal se tu gosta do meu jeito de viajar. Eu vou deixar aqui um outro vídeo do meu canal para tu seguir me assistindo e eu te vejo nesse próximo vídeo. Poczekaj, chcemy puste zdjęcie zrobić.